Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo hoje com o título Casal é morto por não ter entregado todo o dinheiro na igreja, para abordar um pouco o texto do livro de Atos, capítulo 5, do 1 ao 11. Porém, antes de iniciarmos a leitura do texto da história de Ananias e Safira, eu queria abordar um pouco sobre a problemática cristã atual. Ou seja, você tem o cenário, por exemplo, da Igreja Católica Apostólica de Roma aqui no Brasil, né? Ela diversos aspectos da Igreja Católica hoje em dia aqui no Brasil se assemelha com a Igreja Evangélica Protestante. Questão de campanhas, questão de música, né? A música na Igreja Católica ela se modernizou muito, igual na Igreja Evangélica e Protestante. E sem sombra de dúvidas, a música gospel ela atrai muito as pessoas, né? Ela se moderniza muito, claro, por forte influência secular. Então você tem uma parte que vai ser crítica, vai ser conservadora, que não concorda, e outra parte que vai abraçar, que vai apoiar. E no cenário protestante evangélico, que também pratica muito essa questão de campanhas, de correntes, e jejuns, e muita oração, orar de madrugada, orar de manhã, orar à tarde, orar à noite, e que você tem que ir quase todo dia na igreja, ou todo dia na igreja, né? Tem igrejas que funcionam todos os dias, e que você não pode deixar de falhar no dízimo, que você tem que, enfim, prestar reverência ao pastor, porque o que o pastor fala é o próprio Deus falando, e que não pode isso, e não pode aquilo. Todas essas coisas acabam, de certa forma, saturando as pessoas. Então, atualmente, hoje, com o advento da internet, temos tido um seguinte cenário de pessoas cristãs, que se declaram cristãs, que se reconhecem a Jesus, Yeshua e Yehoshua, seja lá quem for, como Senhor e Salvador da vida dela, porém elas não querem mais frequentar um templo, uma igreja, fazer corrente, enfim, ela é um grande movimento de pessoas que estão se desigrejando ou seguindo o tal evangelho dentro das próprias casas, né, nos lares. É o famoso seguir a Jesus, seguir o Messias, seguir o Salvador sem religião, tá? Essas pessoas elas negam a igreja, mas seguem a Bíblia. Porém, não é toda a Bíblia. Elas vão seguir Novo Testamento. O que não deixa de ser uma incoerência, porque, como eu sempre falo aqui no canal, o real livro sagrado cristão, de autoria cristã, é o Novo Testamento, e não o Antigo. O Antigo Testamento é de origem judaica, hebraica. Embora o cristianismo ele adaptou o Antigo Testamento à forma de dar veracidade ao Novo Testamento. Porém, não é o Antigo Testamento, os livros que compõem o Antigo Testamento não é de autoria cristã, e sim de autoria judaica. Então, esse movimento de pessoas que se desigrejaram, não estão mais a fim de frequentar templos, não estão mais a fim de fazerem correntes, se submeterem a pastores, a apóstolos, a bispos da atualidade, elas se baseiam muito na tal da igreja primitiva que é apresentada no livro histórico de Atos. Então, ou seja, as pessoas que frequentam uma determinada denominação e que começam a estudar, têm um interesse de estudar a Bíblia por conta própria, essas pessoas elas fazendo um estudo próprio pessoal do que os evangelhos, do que as cartas apostólicas, do que o livro de Atos, que é o único livro histórico, de cunho histórico, que você tem no canon do Novo Testamento, e a pessoa ela percebe, começa a ter uma compreensão, uma interpretação do que era a igreja ali, do que era a prática de fé naquele período, elas começam a se deparar
que a igreja hoje em dia ela está totalmente desfocada do propósito da igreja primitiva. Então, ou seja, existe esse movimento hoje em dia de pessoas desigrejadas, de pessoas que seguem a Jesus sem religião, o que é uma grande incoerência, né? Porque Jesus ele é fruto da religião. Não tem como você seguir esse Jesus apresentado aqui dentro dos evangelhos, apresentado dentro da Bíblia, no Novo Testamento, sem seguir religião. Porque Jesus, esse homem que nasceu da Virgem, pelo Espírito Santo, que andou pelas águas, multiplicou alimento, ressuscitou mortos, amaldiçoou uma árvore porque não deu fruto fora de época, que morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus como um helicóptero, é fruto da religião. Ninguém faz o que Jesus fez. E o pior é que ele deixou autorizado que qualquer pessoa que cresce nele poderia fazer suas obras. E até então, independentemente do movimento eclesiológico que a pessoa professa dentro do cristianismo, ela não consegue realizar as proezas e obras de Jesus. Porém, a grande incoerência, a pessoa acredita que quando ela está seguindo a Jesus sem religião, ela encontrou uma estabilidade 100% na fé dela. Ela segue, tem que seguir o livro de Atos, que a igreja era perfeita. Claro, tinha problemas, a pessoa até pode reconhecer que tinha problemas, mas não como as de hoje em dia. Realmente, em certos pontos, eu concordo. Porém, eu mesmo já passei por essa fase, não de desigrejamento, mas sim de querer seguir o cristianismo autêntico, o cristianismo na sua essência, na sua simplicidade, de acordo com o que se apresenta nos evangelhos. Porém, se você estudar o livro de Atos, você vai encontrar diversas problemáticas. O único livro histórico que um protestante, o evangélico, desigrejado, que não segue nenhuma tradição da Igreja Católica, mas segue somente a sola Escritura, ou seja, somente a Bíblia como a verdade inerrante, infalível, o livro histórico que ela vai ter, o único livro de base histórica que ela vai ter é o livro de Atos. E o livro de Atos, ele é um livro que está repleto de lendas, de relatos absurdos, de coisas que a razão questiona. Uma dessas coisas está aqui no capítulo 5. Iremos fazer a leitura agora, tá? Da famosa história de Ananias e Safira. Ananias e Safira é um exemplo de que a igreja já nasceu com absurdos. Estamos aqui tratando dos primeiros anos da igreja, logo após a ascensão de Jesus aos céus. Não estamos tratando de uma história atual, certo? Se você fizer a leitura, aliás, se você fizer uma busca no YouTube sobre a história de Ananias e Safira, o que você mais vai encontrar são pregações devocionais acerca de Ananias e Safira. Só que se você se permitir fazer uma leitura própria, sem o óculos da religião, sem o óculos da religiosidade, da devocionalidade, mas encarar esse texto de forma racional, dentro do seu contexto, tá? De que a igreja, lá no final do capítulo 4 de Atos, ela tinha uma forma de arrecadação que hoje em dia é impraticável. Nenhuma igreja vai se propor a praticar dessa forma, a forma que a igreja se vivia ali no capítulo 4, que todos os bens dela eram comuns. A igreja nada mais é do que uma comunidade. E todos os bens, as propriedades, independentemente de quem era rico ou era pobre, tudo era algo em comum. Ou seja, tudo era entregue aos apóstolos, ou seja, à liderança da igreja, e os apóstolos retornavam para toda a comunidade os bens todo o bem que era arrecadado dentro da própria igreja. Então, ou seja, se fulano dava 10, outro dava 20, outro dava 100, e a arrecadação total fosse 1.000, se tivesse 100 pessoas dentro da igreja, todos iriam receber 10. Se você ler esse modelo, que é apresentado em Atos 4, no final dos últimos versos de Atos 4, você vai perceber que a igreja era uma comunidade. Todos eram em comum, ninguém tinha mais, ninguém tinha menos. A partir do momento que a pessoa ingressava naquela comunidade, os bens dela eram entregues dentro da igreja e ela retornava se ela era uma pessoa de maior poder aquisitivo, os bens dela
parte iria para os irmãos mais necessitados e o que as outras pessoas de maior necessidade recebia, ela também iria receber em volta. Então, ou seja, todos eram incomuns. Então, eu já estou deixando esse contexto claro, porque isso vai ajudar a compreendermos a história de Ananias e Safira, que eu vou apresentar aqui agora. Vou fazer a leitura aqui de forma breve, para não se estender muito no vídeo. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, ou um terreno, né? Enfim, de acordo com a versão da sua Bíblia. O termo mais correto vai ser propriedade, porque poderia ser uma casa, poderia ser um terreno, enfim. Hoje, nos dias de hoje, sítio, fazenda, uma mansão, um apartamento, uma casa, é uma propriedade. Tá? Então, ou seja, é um bem. Vamos entender que era um bem material que o casal tinha, Ananias e Safira tinha. Eles venderam. Obviamente, se eles venderam, eles arrecadaram dinheiro com a venda dessa propriedade. No verso 2, o texto prossegue da seguinte forma: e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, elevando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então, ou seja, aqui, esse capítulo 5, ele está dentro do contexto do final do capítulo 4, que a comunidade, a igreja, era todos tinha algo em comum dentro dessa comunidade, certo? E aqui, prosseguindo o texto, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Ou seja, da herança, da sua propriedade que ele havia vendido com sua mulher. Entre o verso 2 e o verso 3, você vê que Ananias, aqui no verso 2, ele reteve parte e a sua mulher ficou sabendo disso. Ou seja, a Safira. Ele, levando uma parte do dinheiro da propriedade que foi vendida, ele depositou aos pés dos apóstolos. Aqui o verso 3, ele vai citar Pedro. Pedro, ele é um destaque no início do livro de Atos, porque Pedro é o chefe da igreja. Foi o líder da igreja. Ele é apresentado como o líder da igreja ali nos primeiros anos. Só que logo depois o seu esplendor é abafado pelo apóstolo Paulo. Claro, depois que Paulo se converte, né? Só que Paulo vai se converter mais para frente dentro do contexto histórico de Atos. Aqui, Pedro, no verso 3, o texto apresenta que Pedro, ele, sem que Ananias e Safira falasse, ele adivinhou que Ananias e Safira estavam retendo parte do dinheiro da propriedade. Como que ele ficou sabendo disso? Muitos cristãos hoje em dia, aqui o texto não fala como Pedro ficou sabendo. Muitos cristãos que são contra atos de adivinhação, leitura de carta, tarô, búzio, que critica fortemente, né, cartomancia e demais atos aí que a própria Bíblia condena, ele vai falar aqui que o Espírito Santo revelou, certo? Ou seja, o Espírito Santo já sabia por intermédio de Pedro. Aliás, Pedro fica sabendo por intermédio do Espírito Santo que o que Ananias estava entregando ali não era todo o dinheiro da propriedade que ele havia vendido. Só que, uma coisa que chama a atenção, por que é que o Espírito Santo revela? Ou seja, não deixa de ser uma forma de adivinhação. Profecia, adivinhação, leitura de carta, búzio, tarô, bola de cristal, são tudo frutos de ilusões, são tudo enganações religiosas. Então, ou seja, a Bíblia, aqui nesse texto de Atos 5, ela dá margem para as profecias, que nada mais é que adivinhações dentro da igreja. Aí o cristão vai utilizar o argumento que é o Espírito Santo que revelou para ele, né? Engraçado que o Espírito Santo não revela número de loteria para que o pastor ficasse milionário de vez e parasse de ficar pedindo dinheiro de gente pobre nos dias de hoje. Mas tudo bem. Verso 4, né? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Sem contar também outro ponto que aqui Pedro fala também no verso 3, que encheu Satanás
o teu coração. Essa ideia de que Satanás, ele deturpa a mente de uma pessoa, ela nasce dentro dos próprios evangelhos. Se eu não me engano, em Lucas 22, Jesus ele fala que Satanás entrou em Judas, encheu o coração de Judas. Por isso que Judas traiu Jesus. Ou seja, hoje em dia, as igrejas pentecostais e não pentecostais utilizam muito essa doutrina de que nós não somos responsáveis por nossos atos. Não somos 100% responsáveis por eles. Se você faz algo bom, principalmente voltado para a igreja, você tem Deus dentro do seu coração. Se você faz algo de ruim, você está com o diabo no seu coração. É isso que a igreja pregou. Mas a Bíblia ela dá margem para esse tipo de interpretação. Aqui, o verso 3 de Atos 5 é um exemplo disso. Outro detalhe aqui, bom, no caso aqui o verso 4, né? Pedro fala que ele não mentiu a homem, sim a Deus. O verso 5 diz o seguinte: e Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. Então, ou seja, Ananias ele morreu simplesmente pelo fato dele não ter entregado todo o dinheiro a Pedro. Ananias aqui foi certo de ter feito isso? Dentro do contexto, não, ele não foi certo. Mas o que ele fez, você que é cristão, você que quer defender a veracidade do cristianismo, você acha que Ananias teve um castigo justo simplesmente pelo fato de ele ter retido o dinheiro? O que levou? Será que quando uma pessoa ela não entrega todo o dinheiro na igreja, seria simplesmente uma falta de fé? Sendo que ninguém vive sem dinheiro. Então você observa que é o absurdo do texto do livro desse texto de Ananias e Safira, de Atos 5. E a igreja, sobreveio um grande temor na igreja. As pessoas falam que não devemos seguir a Jesus, esse mesmo movimento que fala que não se segue Jesus sem religião, fala que devemos seguir a Jesus por amor. Só que aonde há o amor, não existe o medo. Aonde existe o medo, não existe o amor. O amor é algo totalmente oposto ao medo. Aí muitos vão falar que esse temor que a Bíblia fala não é o medo, é simplesmente um respeito. Só que aqui eu repeti o verso 5 pela NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Eu vou até ler o que o texto fala aqui para que vocês compreendam. Que esse temor do verso 5 é simplesmente um medo que a igreja teve perante aquele cenário da morte de Ananias. E assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Ou seja, esse temor aqui do verso 5, ele não é simplesmente um respeito. As pessoas sentiram-se medo da morte de Ananias ali naquele cenário. As pessoas ali, a congregação, a comunidade, a igreja, sentiu medo. Vamos prosseguir o verso 6. E, levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo do que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste por tanto aquela herdade, ou seja, aquela propriedade? Ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Ou seja, Pedro questiona Safira se ela estava, ele só queria confirmar se ela estava em comunhão com Ananias sobre omitir a verdade sobre o dinheiro que eles haviam retido do que eles herdaram, né, da propriedade que foi vendida. Ou seja, Pedro, antes dela falecer, ele só apenas queria confirmar, aqui o texto apresenta isso, Pedro queria confirmar que se ela estava em comunhão com Ananias referente à questão deles terem retido o dinheiro. E ele já sabia disso. O texto apresenta aqui Pedro, já sabendo que ela também estava em comunhão com Ananias sobre essa questão. E aí Pedro fala o seguinte: eis à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti.
Verso 10: E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Verso 11. Prestem bem atenção nesse verso 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. O verso 11 aqui, ele encerra a história de Ananias e Safira dentro do capítulo 5 do livro histórico de Atos, que está no Novo Testamento da sua Bíblia cristã. Ou seja, mais uma vez, eu sublinhei aqui em vermelho, e houve um grande temor em toda a igreja, para provar aos cristãos, de uma forma geral, que esse temor que a igreja teve perante o cenário da morte de Ananias e Safira era um temor de medo e não de respeito. O verso 11 aqui pela NTLH prova isso. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Então, por que eu estou tratando esse texto? Para fechar o caso, para você que é cristão, que está de repente assistindo esse vídeo, eu estou fazendo isso para que você reflita que se você se encontra-se desigrejado, mas assume a Bíblia como uma palavra de um Deus justo, amoroso, bondoso, misericordioso, você percebe que você já está ciente, principalmente se você for desigrejado, que Deus no Antigo Testamento, ele era implacável. Para matar, só bastava estar vivo. E milhares, mais de 2,5 milhões de pessoas morreram de forma direta e indiretamente por intermédio de Jeová. Ou seja, dentro da Bíblia, o maior assassino é o próprio Deus. O diabo, ele surge no cristianismo, por influência do zoroatrismo, nesse conceito, nessa dualidade da luta de bem e mal. O cristianismo, ele desenvolve a figura do diabo, nada mais e nada menos para abafar o lado negativo, maldoso, violento de Jeová na Bíblia. E o mesmo Deus do Antigo Testamento, ele é o Deus do Novo Testamento. Eu vou começar a trabalhar aqui no canal Analisando a Fé pela Razão algumas passagens sobre o livro de Atos, sobre os absurdos do livro de Atos. Começando aqui por essa história de Ananias e Safira, que é uma história extremamente absurda. Então, para você que frequenta a igreja hoje, ou você está saindo dela, mas ainda é cristão, fala que Jesus é seu Senhor e Salvador, e que devemos voltar ao Evangelho, devemos voltar à essência da igreja primitiva, eu, durante um período da minha fase de religioso, eu defendi esse movimento. E essa passagem do livro de Atos, capítulo 5, essa história absurda, horrorosa de Ananias e Safira, me fez despertar que a igreja ela já nasceu com um problema. A religião não se pode encontrar uma verdade absoluta nela porque ela está fincada em cima de uma mentira, em cima de uma farsa. Ou seja, o livro de Atos, que é considerado um livro histórico, bibliologicamente falando, dentro da teologia cristã, ele, por ser um livro histórico, ele deveria... Eu não estou negando aqui a existência da igreja primitiva, mas sim que o livro histórico que qualquer cristão vai reconhecer dentro da Bíblia, que é a base, né, para o cristão falar, oxa, aqui está a história do início da minha igreja, o início da minha religião. Ele já narra diversos absurdos, diversos pontos irracionais e ilógicos. Então, isso serve para você refletir sobre a sua fé. Por mais honesto que você queira ser, eu não estou falando que você não é um cristão honesto e sincero. Você pode ser honesto e sincero com a sua fé, com a sua crença, com a sua religião. Porém, eu quero que você entenda que, por mais honesto e sincero que a sua igreja, a sua fé seja, ela está baseada em cima de algo desonesto. Ela está baseada em cima de uma mentira. Essa história aqui provavelmente não aconteceu, porque o livro de Atos ele é recheado de absurdos. Mas que fique claro que, mesmo que isso tenha acontecido, a igreja ela já nasceu com problemas. Você, como um cristão, que prega um Deus de amor, um Jesus que veio para salvar a humanidade, mesmo que Ananias e Safira tenham errado de reter
a parte do dinheiro da propriedade, porque o propósito ali da igreja era que todos viessem a ser em comum, ter os seus bens em comuns. Não estou falando que Ananias e Safira não errou. Mas a punição de morte perante a igreja foi um castigo extremamente bárbaro. Eles poderiam ter sido repreendidos na igreja. Pedro, como um apóstolo de Jesus, se Jesus é um cara amoroso, é um cara que amou a humanidade, Deus foi enviado por Deus no seu infinito amor e misericórdia para salvar a humanidade, Ananias e Safira é uma prova de que eles não tiveram uma punição justa. Porque esse dinheiro retido de Ananias e Safira, em nenhum lugar do texto da Bíblia vai falar que pessoas morreram por causa desse dinheiro retido. Porque Ananias e Safira reteram o dinheiro. Eles erraram. Eles não cumpriram com o propósito na qual eles estavam seguindo. Realmente, eles não seguiram. Mas eles deveriam ser repreendidos a não cometer isso, ou então sair da igreja. Deixar a fé do cristianismo primitivo de lado e tocarem suas vidas. Mas não foi isso que ocorreu. Essa passagem aqui, além de ser absurda na sua essência, é muito também utilizada por pregadores, os chamados ditos cães gulosos, que tem hoje em dia nas igrejas cristãs, para que a igreja arrecade dinheiro. Ou seja, as pessoas elas são coagidas a darem o dízimo, a oferta. Às vezes dá todo o salário, dá um carro, dá um terreno, dá a casa, dá a roupa do corpo, dá o bilhete do ônibus na igreja, por medo. Os pastores sabem utilizar, os pastores pilantras, não todos. Existem pastores que procuram abafar de forma devocional essa mensagem, embora não deixa de iludir as pessoas quando se utiliza de devocionalidade para pregar esse absurdo. Mas existem pastores pilantras e desonestos, dessas grandes igrejas, inclusive que passam aí na televisão, que utilizam esse tipo de passagem para arrancar dinheiro das pessoas. E a maioria das pessoas que frequentam a igreja vão na igreja porque está com dor de barriga, vão na igreja porque o filho está nas drogas, vão na igreja porque o marido foi embora, vai na igreja porque está com depressão. Essas pessoas que procuram um apelo metafísico por uma necessidade pessoal são alvo fáceis de vigaristas religiosos. Elas são vítimas fáceis de pastores, de pais de santos, de ciganos que ficam lendo a mão das pessoas na rua aí, por aí, né? São alvos fáceis. Por quê? Porque elas não têm o conhecimento. Quem não tem conhecimento é ignorante, e o ignorante é enganado. Se você é novo aqui no canal Analisando a Fé pela Razão, o canal Analisando a Fé pela Razão, ele trata de teologia de forma séria, cética e racional, certo? Eu não sou um religioso, eu deixo muito bem claro aqui que eu não sigo nenhuma religião. Eu sou cético, eu sou um livre pensador, eu sou um questionador, estudo teologia já há alguns anos da minha vida, de forma séria, e hoje, fora da religião, eu estudo tanto o lado religioso, o olhar religioso, quanto o olhar cético da teologia. Eu trago aqui uma visão imparcial do que as pessoas professam de fé. E a minha especialidade de análises bíblicas, eu analiso aqui os textos na sua essência dentro do seu contexto. Se você não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Convido você a se inscrever, caso deseje. Se você gostou, deixe o seu like, curtir a nossa página no Facebook e também curtir os canais parceiros, beleza? Quero deixar um abraço aqui para o amigo Vinícius César, ao amigo do Derrubando Mitos, ao professor Eustáquio, que comentou os vídeos aqui recentemente, e também ao canal do Viva os Ateus. Para você que já foi espírita ou é espírita ainda, tem um canal Viva os Ateus. O rapaz lá que ele faz os vídeos, ele é um ex-espírita que hoje abandonou totalmente qualquer tipo de religião, né, se declara ateu. Ele traz reflexões céticas sobre as doutrinas espíritas. É um canal bem interessante. Eu convido vocês a conhecerem o canal dele, né, o Viva os Ateus, beleza? Eu vou deixar o link dos parceiros aqui embaixo. Quem quiser estar conhecendo melhor, seja muito bem-vindo. Não tenha um preconceito, poxa, o canal é cético, esses caras não têm Deus no coração. Não, o fato de a pessoa ter Deus ou não, isso não faz ela melhor do que ninguém, certo? Eu, por exemplo, procuro viver uma vida honesta e trago aqui, por exemplo, nos meus vídeos, uma análise honesta e racional do assunto, beleza? Enfim, o vídeo ficou um pouco extenso, mas foi um assunto que eu já estava para falar já há um bom tempo. Eu espero que tenha ficado legal. Se você assistiu esse vídeo até o final, eu agradeço a paciência. Muito obrigado e continue acompanhando o canal.